Então, primeiro nós precisamos entender o que é endométrio. Tá? Então, vamos pensar primeiramente no útero. Tá? Então, tá lá o útero. O útero feminino, quando ele tá normal, ele é mais ou menos do tamanho da tua mão fechada. Tá? Então, não tá grávida, não tá inchada, não tá pré-menstruada, porque daí quando você vai menstruar, ele dá uma inchadinha. Quando você tá grávida, ele expande um monte, né? Mas, na maioria do tempo, ele tá assim, ó, do tamanho da tua mão fechada, tá bom? Então, dentro do útero, todos os meses se forma uma camada, tá? Forma uma camadinha aqui, que é constituída basicamente de sangue. Não é, mas é como se fosse sangue coagulado, tá? Então, ele vai fazer um revestimento na parte interna do útero, todos os meses. Oi, Maria Lúcia! Todos os meses vai fazer um revestimento ali dentro do útero para que o óvulo fecundado chegue ali e possa fazer a anidação, que é quando ele se agarra ali no útero para ficar presinho ali para desenvolver, tá? Quando a maioria das vezes, inclusive, não acontece a concepção, o espermatozoide não entra no óvulo, né? Porque ele tá vindo lá do caminho, ele tá vindo lá pelas trompas, ele tá vindo lá do ovário. Aí ele não encontra ali, um espermatozoide não encontra ele, tá? Então ele vai cair lá no útero e como ele não vai estar fecundado, a resposta dos hormônios será de vamos limpar isso aqui porque nós trabalhamos de graça, né? Porque o endométrio vai entender que todo aquele trabalho que ele fez de fazer a caminha ali para o feto, para o embrião, foi em vão, não tem um bebezinho para ser cuidado ali, então vai jogar aquele endométrio fora. E aí, então, que acontece a menstruação. A menstruação é a escamação do endométrio, tá? Então, ele vai ser a limpeza ali do que não foi necessário para fazer a vida, né? Então, não houve a fecundação, não tem um embriãozinho para cuidar, então limpa o útero todos os meses, acontece esse processo. Não se sabe por quê, né? Algumas mulheres, em vez de eliminar todo o endométrio sobe. Ou ele não é feito somente dentro do útero. Na hora de se formar, então tem dois jeitos de se formar a endometriose. Ou na hora da formação desse revestimento. A formação já é feita fora do útero também. Então vai para os ovários, vai para o intestino, vai para a bexiga, vai para o peritônio. E se forma ali também todo um revestimento ali como se fosse dentro do útero, tá? O endométrio, ele escapa dali de dentro do útero. E tem outro fator que, em vez dele ser expelido, né, ele sobe. Em vez dele descer, a menstruação descer, ele sobe e fica presinho ali nesses passos, às vezes até no intestino, na bexiga. E aí é que chamamos de endometriose. Então, endometriose é a presença do endométrio, que é esse revestimento do útero para acolher o embrião fora do órgão, tá? Então, pode ser, como eu disse, no ovário, na bexiga, no peritônio, ou seja, fora dos órgãos, enfim, tá? Tá no lugar errado. E tudo que tá no lugar errado dá problema, né? Você não pode encaixar uma pecinha do quebra-cabeça ali no lugar errado que vai dar nheca, não é mesmo? Então, agora veja só como é preocupante isso, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 180 milhões de mulheres no mundo sofrem de endometriose. E de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, o negócio é tão grave que tem até uma Associação Brasileira de Endometriose. Entre 10% a 15% das mulheres em idade reprodutiva, ou seja, as mulheres entre 13 e 45 anos, elas podem desenvolver a endometriose em 30%. Não, deixa eu organizar isso daqui. 30% das mulheres brasileiras entre 13 e 45 anos,
podem ficar estéril ou desenvolver câncer por causa da endometriose. Entenderam? Então, eu tinha escrito aqui, daí quis ler do jeito que estava escrito, não dá. Tá? Então, veja só como é um dado alarmante. 30%. E o que a maioria das pessoas não sabem é que a endometriose pode evoluir para o câncer. Olha só que grave, né? Então, o que a gente geralmente vê muito é o medo de ficar estéril, né, por causa da endometriose. Então, não consegue engravidar porque o ovário está todo preso lá, os óvulos estão presos no ovário pela endometriose, né? Ou o problema das dores também, que incomoda bastante. Quais são os sintomas da endometriose? Porque muitas mulheres têm endometriose e não têm a mínima ideia que tem endometriose, tá? Então, eu vou falar aqui alguns sintomas. As cólicas menstruais, aquela cólicazinha chatinha, né? É normal, porque tá descolando, tá saindo o endométrio lá do útero, então vai doer um pouquinho mesmo. Algumas mulheres são menos sinestésicas, então sentem menos dores. Algumas mulheres sentem mais dor, mas é aquela dorzinha chatinha e tal. Nada que seja assim, aquela coisa dilacerante, aquela coisa que incomoda demais, entendeu? Então, as cólicas intensas podem ser sinais já de endometriose. Dor pré-menstrual. Então, a mulher vai menstruar e ela já começa a sentir dor lá 4, 5 dias antes. Então, já é um sintoma de endometriose. A dor durante a relação sexual. Por quê? Porque tá ficando um acúmulo de massa lá, que é o endométrio, em lugares que não deve, e quando tem a do órgão sexual nessas partes, acaba pressionando, estimulando terminações nervosas que vão gerar dor. Tá? Então, a dor durante a relação sexual precisa ser investigada sempre. Tá? Então, sexo pode doer dependendo da forma como que ela é feita, né? Tem gente que gosta de um negócio mais violento, assim, daí lógico vai doer, né? Quando a mulher tem problema de ressecamento, quando as preliminares não são feitas de forma correta. Então, tudo isso pode gerar um certo desconforto, um pouquinho de dor. Mas aquela dor que quando a mulher não consegue nem se concentrar, porque está doendo cada vez que há uma pressão, sente dor, e a dor às vezes fica... Depois da relação, a mulher ainda reclama que sente dor pélvica, ou sente dor... Não, eu tenho relação, sexo vaginal normal, e aí depois eu sinto dor no meu intestino. Então, pode ser a endometriose, precisa ser investigado, tá? Dor crônica na região pélvica. Então, eu tenho sempre uma dorzinha aqui embaixo. Então, eu estou sempre sentindo uma pressão. Parece que eu tenho um peso. Então, pode ser endometriose, tá? Alguma coisa precisa estar errada aí, tá? A dor, gente, a dor é amiga. A dor não é inimiga. Então, a gente não pode considerar a dor inimiga, porque a dor, ela sempre está avisando que alguma coisa precisa ser olhada com mais atenção, tá? Então, se você sente dor em qualquer lugar do corpo, isso, tá? Se sente dor, você dá atenção para aquela dor, vai saber por que tá doendo, porque a dor é tua amiga, ela tá ali para te avisar de que algo está errado, tá? Então, oi, Cá, olha lá quem chegou, a Cá Pascoal. Então, esse desconforto, essa dor, esse peso na região abdominal, na região pélvica embaixo, precisa ser investigada. E pode nem ser endometriose, pode ser um problema, uma infecção. Tem infecções crônicas de bexiga que ficam aquela dorzinha, aquele peso, aquela coisa chata. Pode ser a presença de algum tumor. Então, gente, dor e desconforto precisa ser analisado sempre, tá? Não pode ser ignorado. Fadiga crônica e exaustão. Então, aquela mulher está sempre cansada, ou qualquer coisa que ela faz, ela fica cansada. Tá? Aí tá na moda agora a tal da fadiga adrenal, né? Então, tudo o pessoal já está considerando que é uma fadiga adrenal e vai tratar fadiga adrenal e esquece que, inclusive, um dos principais motivos da fadiga crônica na mulher é a endometriose. Tá? Então, aquela mulher está sempre cansada, sempre exausta, né? Qualquer coisa que ela faz, ela fica cansada. Ela vai limpar o fogão, ela já fica cansada. Ela vai limpar a geladeira, ela fica cansada. Já
um sintoma da endometriose muito forte, tá? Inclusive, eu acho que a primeira coisa que tem que ser investigada em caso de fadiga crônica é a endometriose. Depois, vamos investigar as outras causas. Mas anemia e endometriose, para dar cansaço, elas são batata, tá? O sangramento menstrual intenso ou irregular. Então, a mulher, ou ela sangra muito, ela tem um sangramento muito intenso, né? Ela sangra lá, às vezes sangra até só 3 dias, mas usa muito absorvente, usa absorvente noturno. Tem mulheres que relatam até que usam fraldas, né? Aquelas fraldas de adulto, quando em algum dos dias da menstruação. Então, precisa saber isso. Um pouquinho, gente, que eu vou dar uma tossidinha. Desculpe. Então, o sangramento intenso, ele tem que ser investigado. Tá? Tem mulheres que ficam até com anemia por causa do sangramento menstrual. Tem que investigar, provavelmente é uma endometriose. Sangramento fora da época também. Então, eu menstruaria dia 23, então eu menstruo dia 23, quando é no dia 8 eu tô menstruada de novo, quando é no dia 15 eu tô menstruada de novo. Vem pouco, mas vem o mês inteiro. E vem, às vezes, um sangue escuro, às vezes um sangue claro. Tem que investigar, porque também é um dos sintomas da endometriose, tá? Então, alterações intestinais ou urinária durante a menstruação. Então, todos os meses, quando vai menstruar, tem infecção urinária. Não tem mulher assim? É sintoma de endometriose, tá? Tem o fato que nem sempre porque o sistema imunológico da mulher cai quando ela vai menstruar. Então, se ela já tem uma propensão, ela tem ali uma bactériazinha crônica guardada ali no trato urinário dela, quando ela vai menstruar, cai o sistema imunológico e essa bactéria fica mais forte. Mas, de qualquer forma, sendo um ou sendo outro, precisa ser eliminado esse problema, tá? Então, aquela dorzinha na hora de fazer xixi. Não, Jo, mas é assim, ó. Quando eu tô menstruada, eu vou no banheiro normal, né? Eu faço xixi normal. Eu só sinto arder quando tá saindo as últimas gotinhas de xixi. É sintoma, tá? Sintoma de infecção urinária e sintoma de endometriose. Tem que investigar para ver o que tá acontecendo. E alterações intestinais. O que acontece? A mulher tem diarreia, ou ela tem constipação. Geralmente é diarreia. Tá? Agora lá, ó, a Mary está fazendo uma pergunta bem interessante. Como fiz histerectomia total, será que ainda corre o risco de voltar a ter endometriose? Não. Tá? Pode ficar tranquila. Você não tem mais o risco, porque não vai ser feito o revestimento do útero. O teu útero não está ali para esperar um bebê, então ele não vai ter como formar um endométrio ali, tá? Pode ficar tranquilo, isso não tem perigo nenhum, não. A Isabel, oi Isabel, Isabel Carvalho me deu um olá ali agora que eu vi, tá? Então, geralmente é diarreia que a mulher tem e não constipação. Mas não tem nenhuma ligação assim, não, mas eu tô tão acostumada, todos os meses, quando eu menstruo, eu tenho diarreia. Não é normal, gente, não é. Uma coisa, são órgãos diferentes. Se o intestino está sendo afetado pela menstruação, é porque está subindo endométrio para ele, tá? Então, um dos principais sintomas, inclusive, tá? Da endometriose é a diarreia durante a menstruação. E também pode acontecer a constipação, o contrário. Então, enquanto eu estou menstruada, eu não vou ao banheiro, não consigo fazer cocô. Isso pode ser psicológico, tá? Então, a diarreia é um sintoma muito claro da endometriose, mas a constipação não, porque pode ser psicológico, tá? Porque o nosso intestino, para constipar, ele não precisa muita coisa não, porque, ó, que interessante, vou contar para vocês uma coisa, a gente pensa com o intestino. Então, sabe neurônios, que são as células que nós temos no cérebro e que pensam, as nossas células que nos capacitam a inteligência, os neurônios, nós temos neurônios também no intestino. Então, por isso que o nosso intestino é tão suscetível ao emocional. Então, a gente não tá bem e acaba ficando com constipação, ou às vezes aquela dor de barriga, ai meu Deus, eu levei um susto, me deu uma dor de barriga, né?
Então, acontece. Por quê? Porque o nosso intestino pensa, tá? O intestino pensa, o coração pensa e o cérebro pensa. Então, nesses órgãos tem... Na verdade, a gente tem neurônio no corpo inteiro, mas as maiores concentrações de neurônios são nesses 3 órgãos, tá? Vamos ver o que a Capa perguntou ali. Sangramento por 7 dias, intenso por 5 dias, 2 semanas só de intervalo entre cada. Repondo ferro por conta disso. Muita dor, náusea, e esse primeiro mês que tive isso da infecção urinária. Você está fazendo uma investigação, já foi feito já uma ultrassonografia transvaginal, tudo certinho, tá? Já tem esse diagnóstico? Conta aí para nós. Olha lá quem entrou, Denise Rocha, Tijucana. Seja bem-vinda, Denise. Pode fazer perguntas aí, tá? Hoje o assunto é endometriose. Continuando, gente. Então, a dificuldade para engravidar também é um sintoma de endometriose, precisa ser investigado. Então, geralmente começa uma investigação para dificuldade de engravidar após 1 ano de tentativa. Então, a pessoa tenta por 1 ano e aí não consegue engravidar e vai fazer daí a investigação, e uma das causas pode ser a endometriose. Por falar em dificuldade de engravidar, né? Eu vou falar da Denise aqui, não sei se ela ainda está aqui ou se ela só deu uma passadinha. A Denise Rocha, ela tem uma história linda, maravilhosa, que ela escreveu num livro. Hoje a menina dela já é uma mocinha, né, linda. E a Denise, ela escreveu sobre a luta dela para ser mãe. Passou por tratamento, inseminação. É um relato muito legal, um livro muito gostoso de ler, né? Então tá ali a Denise Rocha, não sei se ela ainda tem impresso, né? Mas a mulherada aí que está na tentativa, aí na luta para ser mãe, eu indico o livro dela porque é muito gostoso. Tá. A AK perguntando por que da diarreia. Então, porque o endométrio, ele é eu vou falar um sangue, tá? É um sangue, são tecidos de composição mais espessa que o sangue, tipo, fosse um sangue coagulado se você fosse pegar nele. E como ele tá lá no intestino, e nesse período começa a receber mais, porque daí ele já sabe o caminho, o sangue já tá indo para lá para o intestino, acaba sobrecarregando as bactérias, a flora intestinal entra num desequilíbrio e causa diarreia, tá? Então, porque tudo que acontece de estranho no nosso corpo, os ETs, né, que vivem em nós, as bactérias, os fungos, aquele ambiente, tudo que está tudo certinho ali funcionando de uma forma a manter o equilíbrio, entra em desequilíbrio. Então, acontece uma pequena guerrinha ali e por isso que acaba acontecendo essas disfunções, tá? Por desequilíbrio da flora bacteriana, de todo o sistema ali, como se fosse uma agressão. E a mesma coisa, por isso que acontece também a infecção urinária, porque tem ali na bexiga, tem pressionando, às vezes nem está dentro da bexiga, mas está pressionando ali alguma saída, algum duto, alguma coisa assim, e aí acaba causando uma inflamação, tá? Que inclusive a gente vai falar o porquê agora da endometriose poder causar câncer. Vocês lembram, a gente já falou em outros vídeos, que o câncer, ele se aproveita de inflamações? Então, o câncer, ele se aproveita se tem alguma inflamação para ele começar a fazer uma reprodução degenerada, né, desregrada das células e assim formar um tumor. Quando o endométrio está no peritônio, no intestino, na bexiga, aquilo ali acontece um desequilíbrio, né? E pode acontecer uma inflamação. Depois, se você dá uma olhadinha lá no Google Imagem, você vai ver que tem algumas imagens que mostram bem, assim, imagem de cirurgia mesmo, que mostram focos, né, desse tecido, do endométrio, nas paredes do intestino ou no peritônio, e ali em volta houve uma agressão, porque não está no lugar certo, não encaixou a pecinha, forçou ali para encaixar a pecinha, acabou causando uma inflamação, e tá ali todinho inflamado, às vezes até caso de cirurgia, tá? Então, o perigo da endometriose virar um câncer é por causa dessa
infecção e inflamação que pode acontecer quando o negócio está fora do lugar. Então, como o endométrio vai estar em lugares onde não era para ele estar, e ele vai vencer, vai estar ali vencido, né? Porque qual que é o período de utilidade do endométrio? Né? Se tem um embriãozinho para fazer a anidação, então ele vai ficar ali por um período muito grande de tempo durante toda a gestação e ele vai diminuindo a espessura conforme a bolsa vai crescendo, né? Mas caso não aconteça essa anidação, então já tem que ser eliminada, jogado fora. Tá? Então, fica ali cerca de 20 dias, 21 dias, e é eliminado esse endométrio. Quando ele sobe para os outros órgãos, ele passa ali meses, anos, e vai se acumulando, e tem mulheres que chegam a retirar com cirurgia 2, 3 quilos de endométrio. Então, imagine aquele sangue ali, aquele tecido, né? Eu não vou falar sangue, mas aquele tecido que está ali há tanto tempo num lugar que ele não deveria estar e o prazo de validade dele já está vencido e ele está ali causando uma inflamação, uma infecção e que pode trazer consequências muito danosas, tá? Olha lá, a Eliane Silva diz que a irmã dela está com endometriose, como ela entrou agora, tá? Então você vai passar esse vídeo para sua irmã, é muito importante que ela se trate da endometriose, tá? Não pode ficar, endometriose não pode ficar, tá? O que causa a endometriose? Ninguém sabe, ninguém viu, tá? Tem-se a ideia de que é genético. Então, geralmente, várias mulheres da família têm problema com a endometriose, tá? Mas tem mulheres que nenhuma das outras da família tem e que ela desenvolve. Então, pode ser fatores hormonais, pode ser sedentarismo, pode ser excesso de movimentos. Tem, assim, N teorias, gente. Mas não tem nada provado o que causa a endometriose. Quais mulheres estão suscetíveis a ela? Todas as mulheres em período fértil, tá? Então, que começa lá pelos 13 anos, né? Mais ou menos quando a mulher menstrua, e vai até uns 45, 47 anos, mais ou menos, ainda pode desenvolver a endometriose. Por que depois disso aí é mais raro? Porque o corpo já está desgastado, já tem menos óvulos, então os hormônios começam a dar informações mais vagarosas e começa a fazer um revestimento muito mais fininho do endométrio no útero. Então aí já fica mais difícil dele se formar em outros órgãos, tá? Mas não dá para saber o que causa. Então tem que ficar de olho nos sintomas e para cuidar, para ver o que está acontecendo. Tá, Jo, e como que eu vou cuidar, então? Tá, então já sei que eu tenho a endometriose, já tá diagnosticada, né? E o que eu vou fazer agora para curar? Tem alguns médicos que dão até metformina, né? Para tentar resolver o problema. É uma coisa assim meio jogada ainda, não se sabe muito bem assim com quem eu vou tratar a endometriose. Tá? Então, eu vou falar da ortomolecular, porque para a medicina convencional, não tem muito o que ser feito. Quando o negócio está muito feio, eles fazem uma cirurgia. Tá? Existem alguns medicamentos, mas nenhum responde muito bem, não. Tá? Deixa eu primeiro ler ali a pergunta da Cá. Dores desde a menarca, mais de 2 décadas sofrendo e só fui diagnosticada agora. Olha só, vou ler de novo, tá? Olha o depoimento da Cá Pascoal. Dores desde a menarca. Então, na primeira menstruação dela, ela já teve dor. Mais de 2 décadas sofrendo e só fui diagnosticada agora. Então, 20 anos de sofrimento, 20 anos do endométrio estando formado em outro lugar que não deveria, e só agora houve esse diagnóstico. Então, muitas mulheres passam por isso, sofrem uma vida inteira, pode desenvolver câncer, pode ficar estéril,
pode desenvolver doença de Crohn, que também é uma inflamação do intestino que a endometriose pode ajudar a causar. E um ultrassom pode diagnosticar isso. Então, tem que analisar, tem que ver, tem que conversar. Às vezes, só o ultrassom transvaginal não vai resolver. Tem que fazer um pélvico por fora mesmo. Às vezes, até... Olha, eu já vi diagnóstico de endometriose com exame de abdômen total. Então, tem que ser bem investigado. Se você vai ao médico, você tem um problema, você vai ao médico e ele não consegue resolver, o que você faz? Senta e chora? Não, você vai em outro. Entendeu? Então, vai atrás, porque acima de qualquer coisa, a gente precisa entender que os profissionais de saúde são seres humanos. Seres humanos são falhos, seres humanos não sabem tudo, seres humanos, às vezes, dão uma bobeada. Então, você sempre precisa estar antenado, você sempre precisa ter mais do que uma opinião, para que você não fique sofrendo à toa e acabe... com que a tua saúde fique muito prejudicada, tá? Então, como que a ortomolecular... Não, vou dizer como que a Jo trata a endometriose, tá? Então, a ortomolecular, ela não trata pessoa, ela não trata doenças, ela trata pessoas, né? Olha lá, estão me amando agora. A Ney tá me mandando os coraçãozinhos ali, obrigada. Então, a ortomolecular, ela não vai tratar a endometriose. Ela vai tratar a K. E a K. Pascual, que tem endometriose, ela vai ser tratada de uma forma ampla. Nós vamos colocar o sistema organizacional imunológico dela em dia, né? E assim ela vai voltar a funcionar de forma correta, tá? Então, é como se fosse assim. Eu vou tentar explicar para vocês uma engrenagem. Vocês têm uma engrenagem lá e uma pecinha da engrenagem não tá legal. Pode ser que você troque aquela pecinha, coloque outra ali no lugar e aquela engrenagem volte a funcionar, que é uma maravilha. Mesmo sem uma limpeza. Mesmo sem desentortar daqui e desentortar dali. Mas, na maioria das vezes, se você for trocar a pecinha de uma engrenagem, você tem que fazer uma retífica em toda a engrenagem. Porque senão, você vai estar só adiando um problema, porque outra peça da engrenagem vai quebrar, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Tá? Então, a ortomolecular, ela vai trabalhar todo o sistema da pessoa. O emocional, ela vai tratar o físico de uma forma geral. Tá? Então, eu vou começar aqui pela parte da metafísica, tá? Pela parte emocional da endometriose. Então, existem mulheres que já perderam muito na vida. Então, às vezes, lá na infância, elas já tiveram algum trauma de perda de pessoas, de perda de escola, de perda de amigo, de perda daquele brinquedo preferido, e aquilo traumatizou. A gente precisa ser humilde o suficiente para saber que a mesma coisa que traumatiza uma pessoa pode não fazer efeito nenhum em outra. E a mesma coisa que a gente pensa que não é nada para uma pessoa, para outra pode fazer uma grande diferença. Eu já tive paciente com endometriose que a gente foi fazer um trabalho de... Eu não gosto dessa palavra, que pode ser mal interpretada. Mas a gente foi fazer um trabalho de regressão e o motivo da endometriose era a perda de uma boneca. Então, a bonequinha dela era assim, eles estavam numa viagem de ônibus e a janela do ônibus estava aberta e ela colocou a boneca penduradinha pelos braços na janela do ônibus e o ônibus deu uma freada, a boneca caiu para fora, o motorista, lógico, não parou e adeus boneca, né? Quando ela menstruou anos e anos depois, né, porque ela era pequenininha nessa época, o subconsciente dela pensou assim, poxa, você já perdeu tanto na vida, você perdeu aquela boneca que era sua filha, que você tanto gostava, né?
Então, vamos fazer o seguinte, não vamos jogar fora esse endométrio, não, vamos reter. Isso aí o organismo estava pensando, tá? Ele não me contou, não, mas foi a dedução que a gente teve daí. Então, olha, a Cá falou uma coisa ali bem interessante, depois eu vou falar. Então, vou reter, né? Eu vou reter para não perder mais nada. Entendeu? Então, a parte metafísica de perdas é muito latente no caso de endometriose. Então, a mulher que ela tem algum trauma com perda e ela não tratar, ela vai tratar a endometriose por muito tempo e não vai ter uma solução. Ali, ó, acaba perguntando sobre casos de abuso sexual, né? Não só de abuso sexual, mas o caso de abuso. Faz também com que... abuso sexual muda tudo na vida da pessoa, não adianta, gente, entendeu? Então, principalmente na parte reprodutora, na parte sexual, o abuso, ele traz traumas que são muito difíceis de serem solucionados. Então, quando eu sangro, eu me exponho, né? Ou quando eu sangro, o meu subconsciente lembra de quando eu fui machucada. Então, eu não quero isso, eu não quero que saia de mim, eu não quero perder isso, né? Eu não quero que ser exposta a esse sangue. Então, o meu subconsciente, a minha mente vai reter. E como não tem como reter, vai fazer o quê? Tá sangrando, tá saindo ali, tem que expelir, né? É fisiológico, então acaba indo para outros órgãos. Então, sim. O que eu acho que ajuda muito no caso desses traumas? A terapia de constelação familiar, gente. Terapia sistêmica. Essa terapia, ela está revolucionando a psicologia, ela está resolvendo muito rápido, né, os casos de trauma. Então, eu indico que um dos caminhos mais fáceis para a cura de endometriose e para a cura de todos os problemas relacionados a metafísica seja a constelação familiar. Só procurar um profissional bom, um profissional que seja consciente, porque tem uns malucos aí fazendo umas coisas bem fora de questão, tá? Deixa eu ler ali o que é aquela pergunta da Cá. Tentando com homeopatia, diagnosticada com endometriose, só consegui com o médico especializado, tentei de várias formas, antes com médicos convencionais e não convencionais, e diziam que era normal. Foi horrível sempre ouvir isso e ter a certeza que não era normal. Então, por isso que eu tô falando, tem que bater o pé, gente, normal. Tá, eu tô sentindo dor, eu tô ficando impossibilitada de trabalhar durante a minha menstruação, eu tô sangrando demais, tô fazendo uma anemia e é normal? Então, não é normal. Bata o pé, questione, né? Porque uma coisa que vocês têm que entender, gente, que eu sempre vou falar isso, e que o profissional de saúde que tá ali na tua frente não é Deus. Você não deve reverência a ele, entendeu? Então, você tem que perguntar, você tem que questionar, é teu direito. Mesmo que ele fique brabinho, que ele fique ofendido. Eu já recebi perguntas que me deixaram ofendidas. Mas eu respiro e respondo, porque é direito do paciente perguntar. Entendeu? Então, quando você for ao médico, uma coisa bem, bem interessante é você já levar tudo escrito, tudo anotadinho. Tá? Então, escreve todas as suas dúvidas num papel, porque senão você chega lá, e como a maioria das pessoas ainda tem aquele medinho do médico, aquele mito de que o médico é Deus, né? Então, chega lá, fica bobo, não sabe perguntar nada. Tá? Então, quando o profissional é um profissional realmente humanitário, competente, ele dá abertura para o paciente se sentir mais à vontade, mas tem alguns que não. A maioria dos profissionais de saúde que não dão aberturas para os pacientes perguntarem é porque ele não sabe, ele é inseguro, ele não está capacitado e por isso ele tem medo. E como a melhor defesa é o ataque, pode brigar comigo, mas é isso. Se você tem medo de perguntas, é porque você não sabe responder. Então, vai lá, pergunta, indaga. Se ele não souber, porque ele não é obrigado a saber tudo,
Então, ele vai dizer para você, olha, eu vou pesquisar e depois eu te falo, ou eu vou perguntar para alguns colegas, eu vou fazer uma junta, ou você realmente, essa pergunta você me pegou, e vai ser humilde o suficiente para fazer com que você se sinta seguro e que você saia dali com a tua resposta, com a tua solução. Porque se você vai no médico, não é só para ver se ele está bonitinho, né? Você vai porque você está precisando da solução. Tá, então como que a gente vai fazer para restaurar a parte física, agora que a gente já entendeu mais ou menos a parte metafísica, né? Até agora, eu não achei nenhuma mulher com endometriose que não tivesse histórico de perda e de violência, tá? Então, ou de perda e violência, ou de perda ou violência, tá? Então, tem essa parte que tem que ser solucionada, e então, a gente pensa daí na parte física. Lembra que a falta de iodo é uma causa muito complexa no funcionamento dos órgãos. Então, tem que suplementar com Lugol por um tempo, para poder fazer uma limpeza, uma depuração. Também porque o Lugol, ele limpa também o tecido intersticial. Então, o endométrio, ele também, lá, lembra que ele vai para o peritônio, ele tem um hábito de ir assim, onde, aqui tá sobrando um espaço, não tem que por aqui, eu vou lá, então, que tá sobrando um espaçozinho, tá? Então, usar o Lugol, tudo isso daí, depois, se vocês pedirem, eu faço uma receita bem certinho, de acordo com o caso de cada uma, tá? O Lugol, ele vai ajudar bastante na endometriose. O magnésio. Por que o magnésio, gente? A musculatura, o músculo, ele precisa estar funcionando bem para o útero poder fazer o movimento de contração para poder expelir o endométrio, tá? Se a tua musculatura tá frouxa, ele não vai conseguir expelir nada, tá? Então, vai sair aquele sangue até mais fino, né? Mais aquoso, mas a parte que é realmente mais grossa, mais espessa, vai ficar lá e vai começar a criar caso, vai para outro lugar, na hora que você tiver, por exemplo, deitadinho, que fica mais fácil para ele migrar, tá? Então, precisa do magnésio. Magnésio, toda mulher precisa repor magnésio no Brasil, quem estiver fora aí, presta bem atenção nisso, por quê? Nós não temos terras vulcânicas aqui. Então, como a gente não tem vulcão, a gente tem pouco magnésio. Nossos legumes têm pouco magnésio, tá? Então, por exemplo, o que não acontece para quem mora, por exemplo, no Chile. No Chile, inclusive, a água que não é preparada lá, nós chegamos lá e temos diarreia, porque tem muito magnésio, tá? Então, precisa ficar alerta quanto à reposição do magnésio. Como que eu sei que eu tenho que repor magnésio? Você faz uma experiência, você compra aquele, para ser barato, você compra aquele sachêzinho de 33 gramas, que custam 5, 6 reais, em qualquer farmácia tem. Você dilui 1 litro de água e toma 5 colheres por dia. Se não te der diarreia, é porque você estava com deficiência de magnésio, tá? O magnésio demais, quando ele está demais, ele avisa, ele dá uma diarreia, tá bom? Tá, aí nós vamos ter que pensar na inflamação, porque quando o endométrio ele sai do útero, ele já começa a causar uma inflamação. Ele já é um negócio que está indo para o lugar errado, então já é considerada uma infecção, tá? Então, porque ele está no lugar errado. Infecção nem sempre é por bactéria, mas essa aí é uma outra história. Então, o que eu indico sempre? O chia amarelo, unha de gato. Por quê? Porque ele vai desinflamar principalmente os tecidos uterinos. Tá? E tudo vai funcionar melhor dessa forma. E a reposição de vitamina D é muito importante. O teu sistema imunológico precisa estar funcionando de forma clara, de forma concisa, de forma organizada. Ai, mas a minha mãe tinha endometriose, minha irmã também tem endometriose. Minha tia, inclusive, nunca teve neném porque ela tem endometriose. Você não é escrava da sua hereditariedade. Tá? Então, por que todas as mulheres da tua família têm problema de endometriose? Alguma coisa está sobrando ou faltando. Então, vamos fazer um tratamento em você, nelas também, se elas quiserem, para que a gente possa libertar do fator que causa a endometriose, tá? Ninguém
Ninguém não, né? Pode até acontecer, mas nenhuma das pessoas que tem, das mulheres que têm endometriose, que depois da menarca... Não, deixa eu organizar isso. Ela chegou lá pelos 15 anos, certo? 15, 16 anos. Se ela ainda não menstruou, ela pode até ter o colo do útero fechado. Aí, só uma cirurgia. Caso contrário, caso esteja formando uma endometriose e o útero esteja normal, com toda a sua constituição fisiológica normal, é porque alguma coisa está em disfunção, sobrando ou faltando. Então, vamos desintoxicar. Vamos evitar hormônios demais, né? Então, tem meninas aí que mal engravidam e estão tomando anticoncepcional. O único anticoncepcional que não faz mal, gente, é o da ervilha, tá? Então, o anticoncepcional da ervilha, ele não faz mal nenhum, tá bom? Mas, assim, também, ele tira um pouco do prazer de viver da mulher. Mas ele não faz mal, né? Ninguém vai perguntar ali, qual é esse, Jô? Qual é esse? Então, eu vou falar qual que é o anticoncepcional da ervilha. Pega um carocinho de ervilha, coloca entre os 2 joelhos e fica segurando cada vez que você vê o amor da sua vida, o seu parceiro, aquele gato gostosão. Você coloca ali a ervilha entre os 2 joelhos, não tem perigo, não engravida, tá? De outra forma, todo anticoncepcional pode sim causar algum problema. Até a camisinha, sabia? Por quê? Porque a camisinha, ela pode ter mulheres que têm alergia, né? Mas se você não tem alergia, o método mais seguro, mais eficaz, não somente contra a gravidez, mas também contra as doenças, né, sexualmente transmissíveis, é a camisinha, mas melhor é a ervilha, tá? Então, essa é infalível. Gente, então é isso. Quem precisar de ajuda para montar um tratamento, eu não posso dar uma fórmula aqui, ó, usem isso, porque cada mulher é diferente, cada mulher vai ter as suas necessidades. A endometriose também é multifatorial, em termos ainda meio desconhecidos, e então a gente precisa conversar, ver o que é o ideal para você, tá bom? Mas a gente tá aí para isso, sempre disponível. Deus abençoe e até a próxima. Beijão. Obrigada.